Uma ótima noite para você de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Meu lado, meu amigo Renato Dias. Renato, boa noite para você. Boa noite, Eduardo. Boa noite para você aí de casa também. Nós seguimos no programa de hoje com a missão de informar e orientar o eleitor ou eleitora a exercer plenamente, com liberdade e consciência, o seu direito ao voto. Afinal, neste ano, iremos às urnas para escolher os futuros prefeitos e vereadores que deverão administrar e nos representar nos municípios, lugar em que vivemos, pelos próximos 4 anos. E uma das formas para conhecer melhor os candidatos e candidatas, suas propostas e promessas, é o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Os programas e as inserções começam a ser veiculados na próxima sexta-feira, dia 30, e vão até o dia 3 de outubro. Lembrando que o primeiro turno será dia 6, domingo. E para entender melhor como funciona o horário eleitoral, recebemos aqui em nossos estúdios o Marcos Limão, ele que é advogado especialista em direito eleitoral. Marcos, boa noite. Muito obrigado por aceitar aqui o nosso convite. Boa noite, Renato. Boa noite, Eduardo. Boa noite. Sempre uma alegria, uma satisfação de estar com vocês aqui, esclarecendo um assunto tão fundamental como é a propaganda eleitoral gratuita nesse período de eleições. Marcos, começa explicando para a gente, então, qual que é a diferença de propaganda eleitoral para o horário eleitoral gratuito no rádio e televisão. Correto. As regras de propaganda eleitoral, elas se destinam aos candidatos e as regras de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV se destinam às emissoras. E essa legislação toda, ela é pensada tendo como um direito fundamental do eleitor de receber essa comunicação das plataformas políticas eleitorais. É por isso que as emissoras de rádio e TV, elas recebem isenções fiscais por parte do Estado para que elas possam abrir um período da sua programação para a veiculação dessa propaganda política no horário eleitoral. É por isso, né, Marcos? Boa noite para você, bem-vindo ao Aparecida Debate, que recebe o nome de horário eleitoral gratuito, né? Porque as emissoras são obrigadas pela lei eleitoral a ceder esse espaço para essa propaganda durante o período eleitoral. Quais as regras específicas para o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão? Mudou alguma coisa em relação à última eleição, não? Olha, não houve tantas mudanças em relação ao anterior. Tá? Esse horário ele é distribuído entre os partidos políticos, conforme o número da bancada de deputados federais, e aí determinado candidato ao cargo executivo, a chapa majoritária, o candidato ao prefeito, ele terá coligação, né? E aí reúne a quantidade de partidos e soma o tempo desses partidos, é o tempo que ele terá destinado nessa propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV e nas inserções ao longo de toda a programação. Ô Marcos, e o que é proibido aos partidos e candidatos no horário eleitoral? Olha, na propaganda eleitoral de uma forma geral, e isso inclui aos candidatos, aos partidos, é totalmente proibido você veicular mensagens de preconceito, guerra, mensagens de subversão à ordem política e social, de animosidade às Forças Armadas, e existe uma vedação absoluta à divulgação de notícias falsas. Isso principalmente o TSE, né? A gente tem acompanhado, lançou até uma campanha contra as fake news, a desinformação durante essa campanha eleitoral, que é uma preocupação muito grande, inteligência artificial, enfim. A punição para quem descumprir essas regras pode até perder a candidatura, ter a candidatura impugnada ou não? Olha, geralmente a sanção para quem promove propaganda eleitoral irregular é a pena de multa, que pode ir de 5 a 25 mil reais. Nós tivemos substanciais mudanças nessa questão de propaganda eleitoral, não aquelas regras destinadas às emissoras, mas sim aos candidatos. E o ponto fundamental é que o candidato em 2024, ele somente poderá enviar propaganda eleitoral se ele obtiver o consentimento prévio do eleitor para esse envio, conforme determinado pela Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. A LGPD vem com muita força neste ano de 2024 para disciplinar as candidaturas. E quando a gente fala de LGPD, nós estamos falando diretamente de propaganda eleitoral. Interessante, né? Interessante mesmo. Agora, o eleitor ele pode denunciar uma eventual irregularidade no uso do horário eleitoral, né? Mas para quem e como ele deve fazer isso? Pode e deve, se ele recebeu um WhatsApp sem o seu consentimento,
ele pode se dirigir ao fórum da sua cidade, porque é lá que fica um promotor, aí pede para falar com o promotor eleitoral, ele será recebido por qualquer servidor, e aí ele faz o relato dele, o servidor da promotoria reduz a termo e dá um andamento, ou ele pode acionar o sistema de alerta criado pela Justiça Eleitoral. No site tse.jus.br, ele procura lá sistemas de alertas, com apenas 3 cliques ele consegue denunciar um candidato que não está obedecendo às regras eleitorais em 2024. Agora, Marcos, quando a Justiça Eleitoral, você vai explicar melhor também durante o programa de hoje, durante esse bloco, a distribuição do tempo, porque muita gente se confunde, né? Porque determinado candidato tem, de repente, 10 minutos, o outro, a gente lembra, lá atrás, né, para quem acompanhou, tinha 30 segundos apenas e teve uma boa votação, enfim, se isso pesa ou não pesa. Mas daqui a pouco a gente volta a tocar nesse assunto. Primeiro, eu queria saber de você se há alguma exigência da Justiça Eleitoral para a veiculação desses programas. Olha, a exigência que se faz é que as candidaturas, através dos seus representantes, façam reuniões prévias em que seja designado o responsável por conduzir essa mídia, esse plano de mídia, esse conteúdo até as emissoras e entre eles fiquem estipulados quem será o responsável. E a partir dali, a partir do momento que a emissora recebeu, se houver verificar alguma irregularidade, ela precisa acionar essa candidatura através desse responsável. Eduardo, eu queria só voltar um pouquinho naquela parte do WhatsApp, por Sim. exemplo, que é uma coisa difícil de controlar hoje, né Marcos? Então, a pessoa, o telespectador deve ter ficado com dúvida também, se ele receber no seu WhatsApp uma mensagem direta do candidato, aí ele pode fazer essa denúncia. Porque eu já recebi, por exemplo, de vários candidatos, mas de amigos, conhecidos, né? E aí realmente fica mais difícil você saber quem está te mandando aquela... Se é um partido pedindo, né? Fica mais difícil nesse sentido. Tem que ser do próprio candidato mesmo, receber aquela mensagem, ou do candidato vereador ou prefeito? É do próprio candidato. Inclusive, sobre isso, esse envio sem autorização, existe uma regra nova para 2024 que obriga as candidaturas a terem uma estrutura nova dentro da campanha que nunca existiu, que é um canal de comunicação entre o eleitor e a campanha. Esse canal de comunicação é o que prevê a LGPD. É diferente de uma regra que já existia em eleições anteriores e continua valendo, em que o candidato envia a mensagem e ao final dela dá a opção para o descadastramento. Isso aí já existia e continua. Mas esse ano a novidade é que através desse canal de comunicação, o eleitor, o titular dos dados pessoais, ele vai exercer os seus direitos. E quais são? Primeiro, se comunicar com a campanha através desse canal de comunicação para saber se a campanha detém os seus dados pessoais, quais dados, qual é o tipo de tratamento que está sendo dado, qual a finalidade e quando ou requerer que eles sejam excluídos imediatamente. E nas cidades com mais de 200 mil eleitores, portanto aqui na RM Vale, Taubaté e São José dos Campos, existe a obrigação de ter o encarregado de dados. É uma profissão nova que surgiu com a LGPD em todas as campanhas, para vereadores e para prefeitos. E esses candidatos, eles têm que informar o canal de comunicação e o encarregado de dados no momento do registro da candidatura. Interessante isso mesmo, viu, Renato? Porque a gente acaba né? recebendo, né, de uma forma descontrolada, não quer receber e não tinha como fazer isso antes, né, de barrar o recebimento dessas mensagens. Agora você, eleitor, aí tem como fazer, o Marcos está explicando aqui para a gente, né? Marcos, a gente já falou um pouquinho atrás sobre o que é exigido dos partidos e candidatos. Agora, o que as emissoras de rádio e TV que veiculam esses programas não podem fazer de jeito nenhum durante o período do horário eleitoral? Olha, elas não podem causar nenhum tipo de embaraço à veiculação da propaganda, tá? E elas não podem dar nenhum tipo de tratamento privilegiado a uma das candidaturas, tá? Essas são as regras que elas se submetem na propaganda eleitoral gratuita. Mas agora, continua valendo a ampla liberdade da atividade jornalística. Se aquela emissora tem o seu grupo de jornalistas que fazem as apurações por telejornal, a atividade jornalística continua sendo livre. Tá? O que elas precisam observar em relação de tratamento isonômico é para as sabatinas, para os debates e para a veiculação de propaganda
no horário eleitoral gratuito. Isso implica, Renato, só um pouquinho, isso implica também no noticiário, por exemplo, se a gente vai dar notícia de como foi o dia de um candidato, tem que falar de todos com o mesmo tempo? Não precisa falar de todos com o mesmo tempo. Se for dentro do ambiente da atividade jornalística, você pode privilegiar os mais bem pontuados na pesquisa, tá? E ter alguns critérios de editoriais, tá? Mas tentando trazer o máximo de pluralidade possível. Não pode focar somente em um candidato, né? Você tem que abranger pelo menos os 3 primeiros, dependendo do contexto da disputa local onde está havendo essa cobertura jornalística. Mas em se tratando de atividade jornalística, o veículo de comunicação ele tem ampla liberdade para escolher a sua maneira de trabalhar, a sua linha editorial, mas sem incorrer em privilégio a determinada candidatura. O Eduardo falou um pouquinho antes sobre tempo no horário eleitoral gratuito. Como é que é distribuído o tempo de cada partido e candidato no horário eleitoral? Isso. Por que um candidato tem 10 minutos, o outro tem 3 e o outro tem 30 segundos? É porque por trás daqueles candidatos existem os partidos coligados, a coligação. Então, quanto maior a coligação, maior o tempo de TV. E os partidos, eles são, o tempo de TV por partido, ele é dividido conforme o número de deputados federais, conforme o número de votos obtidos por aquele partido nas eleições gerais, que a gente chama de direito de antena. Conforme a maior representação do partido no Congresso Nacional, maior o tempo dele de acesso ao programa eleitoral gratuito na TV e no rádio, e também maior será a sua fatia de participação nos recursos públicos, o fundo partidário, o fundo especial de financiamento de campanha. Agora tem uma coisa interessante, porque isso vale tanto para o programa a prefeito como a vereador. São dias alternados, né? Um dia para prefeito, outro dia para vereador e assim sucessivamente. Agora a distribuição fica complicada para vereador, né? Porque são tantos candidatos e aí cabe ao partido decidir como é que vai distribuir esse tempo, Marcos? Ou tem uma lei ou uma regra específica para isso? Não, o partido ele tem ampla liberdade, tá, para decidir entre os seus candidatos quais aqueles que serão melhor projetados. Geralmente eles acabam privilegiando os que têm maior potencial de voto, isso é natural, ou aqueles que têm uma maior intimidade com a direção partidária. Porque os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado que exercem uma função social, uma função pública muito importante, mas não deixam de ser entidades privadas. E tudo o que acontece ali é dentro do âmbito da autonomia partidária. Por exemplo, o fundo público, o recurso público destinado para as campanhas, ele é determinado por lei, conforme a bancada federal, mas dentro do partido, se a maior parte do dinheiro vai para o candidato A, B ou C, a Justiça Eleitoral ela não se intromete nessa decisão, tendo em vista a autonomia partidária, exceto se, aí que a Justiça Eleitoral se intrometerá, se essa distribuição observará a destinação obrigatória, percentualmente falando, para candidaturas de mulheres e candidatos negros. Ô Marcos, nas cidades onde tem segundo turno, né, como é que é distribuído esse tempo dos candidatos? Porque parece que fica mais igual depois essa disputa entre eles, né? Tem alguma mudança? Como é que é feito isso? Eles acabam sendo distribuídos entre aqueles restantes, entre os candidatos que sobraram na disputa, e aí se faz a distribuição entre eles. É meio a meio, exatamente, né? Sim. Por exemplo, você tem 20 minutos, não que seja isso. Fica igual mesmo, então. É 10 e 10. E o mesmo se aplica às inserções, que vão durante a programação do rádio e da TV? Os mesmos se aplicam às inserções. Tá. As regras para a realização de debates entre os candidatos, vamos distinguir, tá? Vamos separar, gente. Uma coisa é o horário eleitoral gratuito, que é isso regulado pela Justiça Eleitoral. Outra coisa são os debates que são promovidos pelas próprias emissoras. Tem regra para isso também, né, Marcos? Regra própria e tem também a sabatina. Né? Nós temos o horário eleitoral gratuito, que já foi falado, a sabatina, em que os órgãos de imprensa eles têm maior liberdade na formulação, podendo privilegiar os que têm maior pontuação, e o debate é mais rígido. Para formular um debate, existem regras muito específicas que precisam ser observadas. É um dever da emissora de rádio e TV. Dentre elas, um dever de comunicar antecipadamente à Justiça Eleitoral a realização,
um dever de promover uma reunião prévia para que seja acertado as regras do debate. Portanto, ele só pode fazer se essas regras obtiverem o consentimento desses candidatos, momento em que é sorteado a participação, a ordem de participação nesse debate, e precisa ter a presença obrigatória daquele candidato filiado ao partido político em que há pelo menos 5 deputados federais. Esses candidatos são de participação obrigatória. Se houver um candidato de um partido menor, que não tenha 5 deputados federais, aí você entra no âmbito da liberalidade da emissora de possibilitar a participação ou não desse candidato, entre aspas, menor. Não é obrigatório, né? Aí cabe à emissora decidir se convida ou não convida, né? Marcos, quero agradecer muito a sua participação, já preparando o eleitor de casa, nosso amigo e amiga de casa que nos acompanha aqui no Aparecido Debate, porque estamos seguindo com o nosso projeto de consciência política e é importante que o eleitor saiba como é que vai funcionar, porque já é nessa semana, próxima sexta-feira, começa o horário eleitoral gratuito. Goste ou não goste, é uma forma da gente conhecer o candidato ou a candidata que quer administrar o nosso município. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, parabenizo pela iniciativa, porque são programas como esse que trazem maior segurança, lisura e transparência ao processo eleitoral. Obrigado, Marcos. A gente que agradece também. Uma boa noite para você. E o Aparecido Debate faz uma pausa e volta daqui a pouco para falar mais sobre eleições municipais deste ano e o horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, que começa nesta semana. Estamos de volta com o Aparecida Debate nesta terça-feira, falando sobre as eleições municipais e o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. E para o segundo turno das eleições, nos municípios onde houver a necessidade, as propagandas serão veiculadas entre os dias 11 e 25 de outubro. A votação acontece no dia 27. E olha que muitos candidatos e candidatas apostam nesse espaço de propaganda gratuita para serem vistos e conhecidos pelo eleitorado. Para a gente falar sobre essa estratégia, que também podemos chamar de marketing político, recebemos aqui em nossos estúdios nosso colega, nosso amigo Marcelo Espanha, jornalista, especialista em comunicação pública. Muito obrigado pela presença, Marcelo. Bom te rever, viu? Seja bem-vindo aqui à TV Aparecida. Legal, Eduardo. Obrigado pelo convite. Obrigado, Renato, também. Boa noite a todos da TV Aparecida. Uma alegria grande estar aqui, de coração muito aberto, porque é uma TV que eu me identifico de verdade e que tem muito a ver também com o que eu penso sobre vida e sobre meus valores. A gente agradece muito a sua presença aqui para a gente poder também contribuir para esse voto consciente. Marcelo, vamos começar falando sobre estratégias. Qual que é a principal estratégia que é definida para o candidato ou candidata fazer um bom uso desse espaço do horário eleitoral? Eu sempre digo que a melhor estratégia é da humildade, né? Eu detesto o papel de palpiteiro, porque a gente é especialista em comunicação, chega para o candidato e fala, olha, você deve falar isso, você deve se posicionar assim. E para mim esse é o erro principal. Quando eu falo essa estratégia da humildade, é você reservar um dinheirinho da campanha ali para fazer uma boa pesquisa qualitativa. Né? A qualitativa não é aquela, para quem não conhece muito de pesquisa, não é aquela quantitativa que fala, olha, o Eduardo está com tantos pontos, o Renato com tantos pontos. Não, isso é medição só. A qualitativa é o seguinte, por que você gosta do Eduardo? O que você não gosta dele? Por que você não gosta disso dele? E aí ter a humildade de ouvir todos os porquês do bem e os do mal, os contras, e a partir disso, do que as pessoas pensam de você, do que as pessoas pensam da cidade, você monta a sua estratégia. Então, eu acho que além de mais inteligente, ela é mais humilde também, porque não é alguém de fora ou um candidato dono de si que fala como deve fazer e por que deve fazer. É só estar de ouvido aberto e falar, olha, Marcelo, não sei se você vai gostar muito, mas o povo pensa isso de você. E aí você cria a estratégia. Marcelo, boa noite, viu? Obrigado por aceitar o nosso convite aqui. Muitas vezes o candidato ou a candidata tem alguns poucos segundos, né? Mas é possível, nesse espacinho aí, conquistar o eleitorado no horário eleitoral? Isso é uma pergunta muito bacana, porque hoje a gente vive a era da síndrome do pensamento acelerado, né? Que explica muito aí o Instagram, os TikToks da vida. Então as pessoas têm muita pressa em receber a informação. Né? Quando nós começamos, não vou falar quanto tempo, para não chamar a gente de velho aqui. Deixa pra lá. Era quanto mais a gente tivesse de espaço, quanto mais minutos, era melhor. Hoje é até uma cilada, né? Quando você faz aquela coligação com um monte de partidos que resulta em um monte de minutos, como é que você faz para prender a atenção do eleitor por tanto tempo assim? Será que ele está afim de escutar um político falar por 3 minutos, por 5 minutos?
né? E todos os estudos hoje aí modernos de neurociência da comunicação falam que as pessoas prestam atenção plenamente na gente por 9 segundos. Mais que isso, ela já desvia um pouco a atenção em outras coisas. Então, se ele tiver pouco tempo, esse tempo for 9 segundos, dá para fazer sim. É o que você falou, né, Marcelo? A qualidade desse tempo que ele vai utilizar, né? Já tivemos, não citando datas também, né, Marcelo? Mas já tivemos candidatos no passado, né, Eduardo? Que com 15 segundos tiveram milhões de votos em disposição no horário eleitoral gratuito. Né? Podemos Exatamente. falar, porque não está mais na briga, quem não se lembra do Meu Nome é Enéas. Sim. Exatamente, né? Que marcou época, gerações Tinha e décadas. 15 segundos, se eu não me engano, Pois né? é. Na retomada das eleições né? de 89. Aquele jeitão todo especial, meio atípico, mas marcou. Sim. Então, assim, só que aí precisa juntar a estratégia que a gente falou, colocar essa estratégia num pacote de 9, 10, 15 segundos e ainda ficar com conteúdo dentro disso, né? Pois é. É um desafio. Agora, Marcelo, no primeiro bloco a gente explicou um pouquinho, né? Horário eleitoral gratuito, quando a gente fala o gratuito é porque as emissoras são obrigadas por lei a ceder esse espaço para os partidos ou coligações. Mas se gasta muito, né? Tem grandes produções, alguns partidos investem pesado. A eficácia do horário eleitoral depende de quanto se gasta também? Eu tenho certeza que sim. Enfim, vocês trabalham em televisão, então eu não vou ensinar o padre a rezar missa aqui, mas TV bem feita custa muito dinheiro, né? Câmera boa custa muito dinheiro. Um estúdio bacana, uma luz boa e aí uma maquiadora para maquiar a pessoa que vai gravar, tudo isso é uma estrutura muito cara. Lógico que se a gente comparar com campanha de 12, 16 anos atrás, hoje é muito mais barato. Porque na pior das hipóteses, se você não tiver um estúdio maravilhoso como esse, uma estrutura boa como essa, um iPhone da vida resolve, um telefone da vida lá resolve o seu problema. Mas resolve com qualidade? É difícil, né? Você ter uma super produção é difícil. E também não é só a gravação do candidato. Você precisa fazer os clipes, a música, né, com jingle, toda aquela produção, é muita captação na rua, né? A gente em jornalismo chama de externa, né? Então é muito trabalho de externa lá, e a luz tem que estar boa. Então, assim, envolve sim dinheiro e tenho certeza que muitos candidatos não decolam por falta de dinheiro. E quando a gente fala em dinheiro, horário eleitoral gratuito é propaganda eleitoral que vai na rua, né? A gente tem que englobar todo, é um conjunto aí, né? É um conjunto pesado de executar. Sim. É um investimento pesado, né, como o Marcelo acabou de falar aqui. Agora, quais são os principais recursos usados pelas produtoras e pelas equipes de campanha no horário eleitoral? Eu acho que hoje a base, assim, o diferencial dessa estrutura está no roteiro. Como que eu vou contar a história? Sabe por quê? A gente é de uma outra geração, né? E hoje até a molecada mais nova faz muito bem feito, faz com dinamismo, faz a imagem ficar bonita, faz a edição ficar bacana. Eu acho que nisso as campanhas estão muito iguais, né? Quando você conhece uma produtora, contrata uma boa produtora, você vai ter filme bom. Mas filme bom no sentido de qualidade, mas no sentido de conteúdo, né? A gente percebe assim, muito mais do mesmo, né? Muita gente falando com palavras diferentes as mesmas coisas, as mesmas promessas, só que as cidades são diferentes, os problemas são diferentes, os cidadãos são diferentes. Então, acho que a riqueza, assim, se eu fosse candidato, não sou, eu me preocuparia muito assim, quem que vai escrever os textos que eu vou gravar? Né? Não se o texto do cara é bom ou não é bom, não é escrever bem nesse sentido, mas qual a profundidade e qual a conexão que esse texto que ele vai fazer vai criar com o eleitor da minha cidade. Né? Porque, assim, uma pessoa que precisa escrever um roteiro para Aparecida, por exemplo, um candidato lá de Aparecida, precisa conhecer muito a cidade, precisa saber as dores do cidadão de lá. E, de repente, um outro que vai escrever aqui de Pinda não tem nada a ver, o mesmo cara. Pode escrever um texto super bom ali e aqui não funcionar, porque aqui é outra realidade, o sentimento é outro, o cidadão está querendo outra coisa, está pensando outra coisa. Então, para mim, o diferencial, de fato, não está na produção. Apesar da gente já ter falado que ela é cara, ela é difícil, ela tem que ser bem feita. Mas o diferencial está no roteiro. Agora é interessante, eu vou puxar essa linha aqui, porque veio essa pergunta na minha cabeça, né? Não adianta maquiar o candidato ou a candidata, né? Bacana. Porque uma hora vai aparecer quem é, e daí bacana. Não adianta, né? É bacana demais você ter feito essa pergunta, Eduardo. Hoje eu trabalho com treinamentos, né? E às vezes é difícil convencer os candidatos disso, porque nós somos de uma época em que entrevistávamos os políticos, eles ficavam super felizes de falar assim para os assessores: olha só, eu fui lá na TV Aparecida dar uma entrevista, me perguntaram uma coisa
E eu respondi outra, dei uma enrolada, consegui escorregar, a famosa sabonetada, escorreguei ali. E hoje isso é muito feio, né? As pessoas querem saber o seu posicionamento, por mais difícil que ele seja. A gente sabe que o prefeito, ele não vai legislar sobre temas polêmicos como aborto, como uso de drogas, mas independentemente dele ter essa capacidade na caneta, as pessoas querem saber. O prefeito que eu vou votar é ou não é a favor do aborto? É ou não é a favor da legalização da maconha? Enfim, todos os temas polêmicos aí que a gente vê na mídia. E assim, ele precisa se posicionar. Eu perco boa parte do treinamento para convencer o candidato. Pare de pensar na resposta que vai te fazer perder menos votos. Porque hoje a gente não sabe, que você que está em casa aí, a gente não sabe quando está sendo gravado, né? Hoje tem câmera com extrema qualidade de áudio e de vídeo, que é um botão, que é um óculos, que é um relógio. O próprio celular deixa ali ligado. O próprio celular, que vocês não sabem, se o celular meu que está ligado agora enquanto eu estou falando ou não. Então, você vai escorregar e aí acaba a sua reputação. É difícil? É. Porque quando você fala eu sou a favor ou eu sou contra o aborto, você está perdendo muita gente de um lado ou do outro. Mas você vai ter que fazer escolhas na sua vida. Não dá mais para escorregar. Marcelo, a gente está falando muito sobre imagem, principalmente, né? Mas tem também a propaganda eleitoral no rádio. E aí, qual a técnica Eu acho que aí deve ser usada? Aí eu acho que a gente tem que virar toda a página que a gente conversou aqui e entender que o Ctrl+C, Ctrl+V não funciona. Isso a gente vê muito até por falta de estrutura financeira, de capacidade de tempo, de equipe, de dinheiro. A pessoa pega o programa da TV, põe numa mídia lá e manda para a rádio. E aí eu acho que é uma tragédia comunicativa. Aliás, isso acontece muito. Reproduz, né? Vai um, vai outro. Não tratam o rádio com a devida atenção. Exatamente. Né? E aí, de novo, né, conhecer cada cidade, né? Qual classe social tem mais a sua cidade? Sua cidade é mais classe C ou é mais classe B? Né? Qual o veículo da sua cidade que é o mais ouvido? Às vezes eu me preocupo, eu vejo muito, mas muito isso, assim, os candidatos desesperados para ter uma boa rede social. Porque é modinha, né? Minha rede social faz aumentar o número do Instagram, eu preciso fazer vídeo bonito, eu preciso ter... Me coloca no TikTok, me coloca nisso e naquilo. Mas na cidade dele, quem manda é a rádio. E ele não faz, e ele comete um pecado grave ali, que é de pegar aquele conteúdo do Instagram e jogar para a rádio. Rádio tem que ser outra linguagem, outra produção, outro narrador, outro tipo de voz, é outro tipo de condução. Né? Vocês fizeram rádio e TV, você sabe que você apresentar um jornal na rádio não é igual você apresentar, não é igual não chega nem perto. Né? O tom de voz, a motivação, o jeito de dar bom dia, boa tarde, boa noite. Então, assim, eu sei que é difícil, falar é fácil, né? Executar, você precisa pagar alguém para produzir, precisa pagar alguém para escrever, então a gente volta na questão financeira. Mas, se não tiver dinheiro para tudo, avalie naquela pesquisa que eu falei qual é o veículo que impacta na sua cidade. Se a gente falar, né, estamos aqui no Vale do Paraíba, São José dos Campos, Taubaté, eu tenho certeza que se eu tivesse que escolher, eu investiria mais em TV. Mas se eu tivesse em Jambeiro, eu investiria muito mais num bom programa de rádio do que numa rede social. Agora, fazendo uma comparação, né, rapidinho, rádio e TV, a TV tem um grande aliado que é a imagem, né? Que às vezes conta por si só. Agora, você trabalhar o rádio é muito mais complicado, né? Muito mais difícil de impactar, de emocionar. Né? Um jingle na TV, o jingle nem precisa ser maravilhoso, mas você pega aquelas imagens tops, um bom editor de vídeo, deixa aquele clipe de arrepiar. No rádio, não, a pessoa tem que imaginar, né? Enquanto a música está tocando, o cérebro dela está imaginando cenas. Então, tem que ser muito diferente. E pegando esse gancho seu, como é que são pensados os slogans e jingles, então, para serem utilizados na campanha eleitoral? Nessas campanhas que eu tenho tido a oportunidade de fazer o Media Training com os candidatos, são campanhas um pouco mais estruturadas e todas elas, sem exceção, tanto o jingle quanto o slogan de campanha nascem do resultado da pesquisa Qualy. Então, vou me falar aqui se o tempo permitir, né? A pesquisa Qualy, os pesquisadores reúnem grupos de discussão da cidade, de diferentes sexos, religião, classe social, ideologias, e ouvem o que essas pessoas de grupos diferentes falam. E um bom marqueteiro faz o jingle e o slogan
vir da boca das pessoas, o que a gente chama no jornalismo de aspas. Então, assim, o que literalmente elas falaram. E as coisas que mais se repetem nos grupos, ou seja, que mais que uma pessoa se falou, é colada na letra do jingle e é colada no slogan. Então, eu sempre falo que é muito, muito, muito mais um trabalho de esforço do que de criatividade. É muito mais transpiração do que inspiração, né? E aí, quando você consegue pôr no jingle e no slogan aquilo que o povo está falando na rua, as pessoas ouvem e falam, nossa, parece que ele falou o que eu queria ouvir. E aí que a mágica da empatia acontece, né? Conquista o eleitor. E tem alguns que colam, né? É? E a gente se lembra dele a todo tempo, né? Na história a gente pode se lembrar de números aqui. Inúmeros. E tornaram candidatos muito conhecidos e muito votados por conta de jingles, né? Agora, queria perguntar para você, você falou da internet, redes sociais por cima, né? Mas vamos aprofundar agora, né? Porque hoje a internet é um grande canal para se fazer campanha. Infelizmente, alguns utilizam para o mal, que são as notícias falsas, a desinformação. Mas, de uma forma geral, Marcelo, a propaganda política na internet segue ou não segue esse modelo do horário eleitoral? É muito diferente do que vai para o rádio e para a TV? Eu respondo na mesma linha que eu respondi do rádio, né? Se a gente fizer lá o Ctrl+C, Ctrl+V e só copiar os arquivos, não vai dar certo, né? Os públicos são diferentes, os times são diferentes, a edição é diferente, né? Talvez para quem não é de TV, o que é edição? É o ritmo que você dá ali no material, precisa ser diferente, porque essencialmente o público é diferente, né? Eu tenho um pai de 76 anos, ele tem rede social? Tem, mas ele não consome rede social como eu que tenho 46 consumo. E eu não consumo como minha filha de 9 consome, porque eu deixo usar bem pouco, mas quando ela está usando ela quer ver. Então, assim, a gente precisa entender que a gente está falando para público diferente e para veículos diferentes, que é muito importante, mas é muito difícil, porque, de novo, quem escreve, aquele roteirista que eu falei, que escreve um belíssimo programa de TV, talvez não consiga fazer um texto de linguagem de internet tão bacana, tão motivador assim. Renato, só interromper você, até porque a internet é muito rápido, né? A pessoa já não tem paciência, você falou 9 segundos para poder acompanhar. Agora imagina a internet, que eu acho que são 2, 3, né? Estou chutando aqui. É isso aí, você tá ali com o seu dedinho, em 2, 3 segundos você decide se o dedo vai ou se ele fica, né? Então não dá para comparar com a TV. Na TV você tem um pouquinho mais de paciência, né? Você dá um pouquinho mais de chance para a pessoa poder te convencer. É o pensamento acelerado que a gente está falando aqui, né, Marcelo? E no caso, entre os candidatos na hora do debate, como é que começam, por exemplo, os debates que vão começar já começaram, aliás, como é que é definida a estratégia entre os marqueteiros? A palavra-chave de debate para mim é preparo. O debate, a gente ainda está acostumado, né, que a gente só fez isso da vida, a gente já está acostumado com esse ambiente de estúdio, câmera, cronômetro, olha, está acabando o tempo, hein, nosso bloco aqui vai acabar, tal. Para a gente é algo natural, porém desafiador, né? Você está aqui, você tem que pensar o que você está falando. Imagine um candidato que nunca entrou no estúdio ou que só entra no estúdio de 4 em 4 anos. É muito difícil. Como que a gente ameniza ou potencializa o candidato? Com preparo, né? É você fazer 2 dias antes, um dia antes. Quais são todas as piores perguntas que podem te fazer? E preparar as respostas para isso. Quais são as melhores perguntas que você pode fazer para o adversário? E preparar essas perguntas. E aí, quando você chega lá no estúdio, elas podem acontecer, mas não vai ser mais surpresa. Elas continuam sendo desafiadoras, continuam sendo difíceis, porém você está preparado para elas. Então, assim, eu não acredito num bom debate sem preparo. E a maior cilada, o maior tapetinho que puxa ali é o da arrogância. Eu já sou político velho, já sei falar, eu não fico nervoso. Ali que vem a escorregada. Sim. Agora, você citou bem, né? E isso também não significa maquiar o candidato ou a candidata, né? Ou seja, colocar respostas já preparadas na boca, porque as perguntas às vezes vêm de onde a gente menos espera e da forma como a gente menos espera. É pego de surpresa, como você disse. Não se trata aí de maquiar o candidato, mas preparar. É uma coisa mais profissional. As pessoas têm que entender a evolução da campanha política no tempo, né, Marcelo? Assim, eu posso falar assim com bastante clareza que eu nem consigo preparar um candidato maquiado,
Porque ele vai escorregar. Sim. Por que ele vai escorregar? Porque o mundo mudou, porque a comunicação mudou. Porque a gente, de novo, eu não sei quando eu estou sendo gravado, quando estão me observando. Então, assim, eu preciso manter a mesma linha de discurso. E eu só consigo manter essa mesma linha de discurso se eu tirar as verdades do meu coração. Então, assim, e eu não posso cair no sentimento de massa. Então, de novo, se eu fosse candidato, não sou, tá? Vou deixar claro. Eu sou católico, né? Tenho 46 anos de uma vida sendo católico. Aí eu viro político, eu falo, não, eu já começo a mudar, eu sou cristão, porque daí cristão eu já ponho aqui o evangélico junto. Acho que buscar essas artimanhas nem sempre é saudável. É porque as pessoas da minha cidade me conhecem. Elas sabem que eu não vou no culto, eu vou na missa. É minha realidade, é minha verdade. As pessoas sabem o time que eu torço, a religião que eu tenho. E aí eu viro candidato, parece que eu sou outra pessoa. Isso é muito ruim. E boa parte desse preparo, Eduardo, que a gente está conversando aqui, é o convencimento da equipe de convencer o candidato de falar quem ele é. Uhum. Porque todos nós, como seres humanos, temos muitos defeitos. Mas eu preciso votar num ser humano. Eu tenho esse defeito, não significa que eu vou levar esse defeito para a gestão. Aí é uma outra conversa, aí é uma outra narrativa. Agora eu, enquanto ser humano, tenho um monte de defeito. Marcelo, infelizmente o nosso tempo do nosso debate aqui terminou, mas quero agradecer a você aqui por aceitar o nosso convite, por esse bate-papo aqui, que foi muito esclarecedor também para o nosso eleitor aqui em todo o país, viu? Legal, quero agradecer você, quero agradecer o Eduardo. Muito bacana, obrigado aí por esse bate-papo e estou à disposição de vocês. E já está convidado, Marcelo, para voltar outras vezes agora durante esse processo eleitoral que a gente está iniciando também a nossa caminhada aqui na TV Aparecida, sempre em busca do voto consciência, da consciência política, que é a nossa missão. Muito obrigado, seja sempre bem-vindo, viu? Muito obrigado. Um abraço para você. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos para falar sobre o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão. Até já. Estamos de volta com a Aparecida Debate, que hoje destaca as eleições municipais de outubro e o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão, que começa na próxima sexta-feira. E nesse terceiro e último bloco, nós vamos conversar com a Carlúcia Maria Silva. Ela que é cientista política da Universidade do Estado de Minas Gerais, está aqui com a gente pela internet. Carlúcia, boa noite, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Boa noite, o prazer é todo meu. Carlúcia, por favor, começa falando para a gente aí qual o papel do horário eleitoral gratuito na campanha de um candidato ou uma candidata. O papel, né, do horário eleitoral gratuito é, primeiro, para dar a conhecer à população quem são os candidatos. E a partir dos candidatos que pleiteiam, né, o cargo político, seja no executivo, seja no legislativo, poder também falar das suas plataformas, né, dos seus programas de governo, as pautas que serão priorizadas. E aí, neste ano, que nós temos eleições para prefeitos e vereadores, basicamente, né, é importante, embora a gente saiba que nem sempre isso acontece, que os candidatos façam referência à cidade em que estão pleiteando aquele cargo e apresente para a população o seu programa, a sua proposta, né, de governança, e, ao mesmo tempo, junto com essa proposta, como que ele pretende realizar as ações propostas e previstas. Carlúcia, boa noite para você, bem-vindo aqui ao Aparecida Debate, muito obrigado pela contribuição. Agora, com a internet e as redes sociais, o horário eleitoral no rádio e na TV perdeu um pouquinho do seu poder de voto, como era no passado ou não? Olha, eu não sei se esse enfraquecimento, digamos assim, se dá e se deu em função da internet. Em parte, sim, porque a notícia, né, seja ela uma notícia verdadeira ou uma fake news, ela chega e se espalha de uma forma muito mais rápida. Não é? Então, isso, de um lado,
ajuda, mas, por outro lado, prejudica o debate. Agora, mais do que isso, na minha avaliação, é uma falta de educação política que a nossa população nem sempre tem acesso, né, a uma educação política de qualidade, de conhecer quais são os seus direitos, qual é o papel do legislativo e do executivo municipal, ou estadual, ou federal. E aí, a falta desse conhecimento e, ao mesmo tempo, práticas de alguns políticos faz com que grande parte da população perca o interesse, entendeu? Então, nesse sentido, as redes sociais acabam tendo uma influência maior e um alcance também, seja para o bem, seja para o mal. Mas, ultimamente, em tempos de fake news, isso tem sido muito recorrente, né? Porque para depois trazer a veracidade dos fatos já ganhou proporções assim assustadoras. O Carlúcia, no bloco anterior, a gente falava sobre essa questão do marketing eleitoral, de prender a atenção do eleitor. Hoje o eleitor ou a eleitora ainda presta atenção na propaganda veiculada no rádio e na TV a ponto de definir o voto? Olha, basicamente depende do eleitor. Se é um eleitor mais politizado, se é um eleitor que conhece os elementos da política, que tem uma sensibilidade para aquilo que diz respeito à ação política, ao bem comum, à cidadania, à democracia, ou seja, se ele tem um voto mais pragmático, digamos assim, ele observa e presta atenção. Mas, em geral, as pessoas não têm muita paciência, porque há uma descrença muito grande na política e, consequentemente, nos políticos. A gente falava agora há pouco, Carlúcia, que o convidado anterior, que se investe muito dinheiro hoje, né, nas produções, tanto para a TV como para a rádio, né? Agora, de uma forma geral, qual o peso que esse horário político tem na definição de uma eleição, uma campanha eleitoral? E é uma contradição isso que você coloca, entendeu? Porque investe-se muito dinheiro, só quem tem um capital econômico consegue realmente investir nisso, e é algo assim que, em termos de retorno, de um lado, joga com a necessidade da população excluída, não é? E a crença de que pelo discurso, não é? Pela narrativa que ele apresenta, ele vai fazer diferente. Basta que se crie um partido que se diga novo, que o pessoal disse, esse é novo, então vamos votar, não é? Mas depois vem a decepção. Então, na minha avaliação, é um escândalo o que se gasta no período e no processo eleitoral frente a tantas necessidades que as nossas populações, sobretudo as populações periféricas, não é? Que vivem na periferia, que não têm acesso aos bens e serviços públicos, precisam. Então, se deixa para fazer muita coisa em ano eleitoral, como uma forma de captar votos, quando, na verdade, a população precisa daquele bem, daquele serviço, todos os dias e o ano todo. Carlúcia, e o discurso usado no horário eleitoral, ele é muito diferente da campanha de rua? Sim, porque no discurso eleitoral gera-se uma confusão no eleitor,
Porque no momento eleitoral, o candidato, ele adota um outro discurso, uma outra forma de abordar, não é, os seus eleitores. E aí ele faz promessa, ele fala dos problemas que as comunidades enfrentam, ele diz que vai fazer, não é? E na rua acaba, de certa forma, na grande maioria das vezes, pagando pelo serviço de distribuir santinhos, de fazer campanha, de buscar adeptos, né? Seja doando coisas. Aqui em Minas Gerais, em muitas cidades, ainda está muito presente o cabra eleitoral, o coronel que determina, que faz, não é, a ideologia do voto. E como se trata da grande maioria da população que depende e precisa desses serviços, acaba se deixando enganar, sendo enganado, entendeu? Então, é algo assim, estarrecedor, o que a gente acaba presenciando. E muitas vezes, no caso de eleições gerais, o prefeito tem um papel importante, porque é ele que vai distribuir as políticas públicas e sociais no município, e a população depende. Todo mundo conhece todo mundo, sabe quem votou a favor ou contra, não é? Porque as pessoas, elas não falam, mas acaba se descobrindo, acaba tendo uma punição. Então, de certa forma, é uma... Como é que eu posso chamar isso? É de uma falta de solidariedade, de caridade, de compromisso ético. E aí tem os agentes pagos que vão de porta em porta para capitanear votos. Então, mais do que nunca, se faz presente e necessário que se fortaleça a ética na política, que se trabalhe uma educação para a participação política cidadã, que se pense políticas públicas que, de fato, possibilitem à população a se emanciparem da dependência econômica e a se livrar da pobreza a que muitos se encontram. E a gente está aqui, e eu digo TV Aparecida, Rádio Aparecida, Rede Aparecida de Comunicação, exatamente, Carlúcia, para levantar essa bandeira, né, da consciência política. A gente não pode mais admitir que continue, vamos falar, como era no passado, o voto de cabresto, né? Ou seja, o coronel vai e manda que se vote em determinado candidato e aí se segue. Hoje, diferentes formas, mas o modo é o mesmo, né? Acaba sendo esse voto que é dirigido por um determinado poderoso, enfim. TV Aparecida está cumprindo com o seu papel de fazer com que aconteça esse amadurecimento político, com programas assim que a gente pretende fazer isso. Eu quero agradecer muito a sua participação no Aparecida Debate, esteja convidada para outros programas. Estamos iniciando aqui a nossa caminhada nesse processo eleitoral da disputa municipal que acontece para prefeito e para vereador neste ano, com horário eleitoral gratuito começando na próxima sexta-feira, mas você já está convidado a participar de outras oportunidades aqui com a gente, viu? Muito obrigado. Eu gostaria só de acrescentar mais... Nossa, por favor, pois não. Eu gostaria só de acrescentar uma última coisa, que é importante que os eleitores busquem nos candidatos quem são eles, o que eles fizeram, qual é o compromisso que eles têm, não é? Muitos já são candidatos à reeleição, quais os projetos que aprovaram, no caso do Legislativo, quais são as ações que realizaram no caso do Executivo, para poder ter uma participação mais efetiva em relação a isso.
que tenha o voto consciente que a gente deseja e prega tanto. Muito obrigado, Carlúcia. Um abraço para você. Seja sempre bem-vindo aqui à TV Aparecida. Valeu. Boa sorte aí. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite, viu? Por aceitar o nosso convite, participar com a gente aqui. Uma boa noite, uma boa semana para você. E assim encerramos o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e em nosso Instagram, que é o @jornalismo TV Aparecida. Além das notícias e os bastidores da programação, você pode sugerir temas para debatermos aqui às terças-feiras. E nós voltamos na próxima terça-feira. Desejo para você uma boa noite, um ótimo descanso e até lá. Boa noite, até a próxima.